Hoje vamos ver a paternidade e as suas expressões. Eu gostaria que você pudesse, assim, fazer um pequeno análise pessoal, não pensar no que o outro fez, pense só você. Quem não é pai ainda, é medicamento preventivo, tá? Quem já é pai, é correção. Você que está começando, não está se preparando já para o que vem para cima. Porém, assim, mais do que buscar uma crítica, um juízo, tem que... um juízo, aqui, isso. A paternidade e as suas expressões. Então, hoje vamos ver isso e vamos ver, lembrar, né, o que é ser pai. E, na verdade, é um grande desafio. A paternidade é um desafio. Não é fácil ser pai. Ninguém chegou com um manual. Ninguém aprendeu, já nasceu aprendendo a ser pai. Nós tivemos que aprender no caminho. E, claro que hoje em dia, digamos que está mais... não vamos dizer fácil, porque não depende tanto do manual, porque cada pessoa é tão diferente, são todos diferentes, ninguém foi feito assim meio mecanicamente, como para dizer, essa é a fórmula mágica para que Douglas seja feliz. Se fosse assim, seria super fácil, né? Mas não é assim, infelizmente. Porém, hoje em dia, tem várias coisas que nos ajudam, mas que antes, talvez, nossos pais não contaram com algumas ferramentas, com algumas coisas, mas eu não quero aqui mexer e criar uma crise, em si, que possamos realmente pedir ajuda àquele que pode nos ajudar para que possamos ser cada dia melhores pais. Então, vamos começar avaliando um pouco isso, né, aqui. Pai é assim, é um grande desafio, às vezes podemos ter muitas boas intenções, eu acho que ninguém acorda querendo ser um pai ruim, mas também a paternidade demanda uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que são vidas, seres que por mais que eles sejam pequenininhos, nós temos que lembrar que eles vão crescer. Eles não vão ficar pequenos, tomara ficar pequenos a vida inteira, mas não dá, né? Eles crescem e aí é onde a gente já vê a grande diferença. De criança é uma coisa, do adolescente outra, adulto é outra bem distinta. E depois, quando casam e saem, também é outro processo. Então, vamos ver o que fala a Bíblia aqui em Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à família, herda o vento. Para a gente poder avançar, porque o tema é longo, eu não vou buscar na Bíblia. Eu vou ter todos os versículos aqui anotados. Se você quer, vamos dar mais atenção à palavra. E se você quer as anotações, eu posso mandar, se alguém está interessado nos pontos que vamos tocar, eu me manda uma mensagem e eu envio para vocês. Mas quem causa problemas à família, herda o vento. E isso é uma grande verdade. Todos vamos colher o que semeamos. Isso é algo que ninguém vai escapar. Então, por isso que é bom saber como é que está sendo semeado, como é que está sendo construído, como é que está sendo colocadas as bases que são importantes, porque depois vamos ver, então, o resultado do nosso trabalho. Claro que cada pessoa faz suas próprias escolhas. Depois que o filho é formado, ele vai viver seus próprios desafios, vai viver suas próprias situações. Nem sempre vamos poder impedir todo neles, mas você já deu o que tinha que dar, né? O importante é que nesse período que é de colocar as bases, elas tenham sido bases boas. Do contrário, Deus pode nos ajudar para reconstruir, para reedificar, para corrigir. É um processo mais difícil, mas não é impossível. Dá para fazer. Então, assim, vamos ver agora, sim, os tipos de pais que nós podemos ter, os tipos de expressões, sim? Vamos, então. Agora parou. Você passa para mim? Aí. O primeiro, o dominador. Aqui vemos algumas 3 características, se bem resumidas, é quando se gera aquele apego inseguro no filho. Por quê? Porque quer estar ali o tempo inteiro, tendo ele junto com ele. Não deixa o filho tomar decisões e quer controlar tudo. Eu sei que nós podemos saber muitas coisas, podemos ter muita experiência, mas não podemos manter o filho nesse parâmetro, porque é o caminho deles. Então, temos que ensinar eles a se defender no mundo. São os pais os que preparam os filhos.
Não para que quando sai no mundo, lá não vai ter a mamãe que vai esquentar a comidinha, lá não vai ter o papai que vai fazer tal coisa. E eles aprendem. Então, assim, nós temos que ensinar eles a viver. Porque afora eles não vão encontrar quem faça isso. E é melhor que eles aprendam num bom ambiente que chegar a se arrebentar na rua, no lugar onde estão, ou não tem estrutura para algumas coisas. Não tem estrutura. Lembra-se que eles vão ser, se é menino, eles vão ter que levantar um lar. Se é mulher também, tem que ter filhos. Então, quais são as ferramentas que eu estou dando para ele? Mimar ele. Dá tudo. Proteger, manter aí guardadinho com um tupperware. Ou controlar e ver tudo que ele faz, manter ele grudado. Eu vou, você não vai, aquele domínio. Eu não estou dizendo a gente soltar. Tudo, lembre-se a palavra mágica. Equilíbrio. Essa é a nossa palavra. E quais são, então, as consequências que gera... Amor, você pode passar para mim, tá? Não tá dando. Tá bom. Quais são as consequências? A falta de identidade, filhos que crescem com pais dominadores, também crescem mentirosos, porque eles têm que começar a mentir, esconder as coisas. Se conta para meu pai, minha mãe, ela não vai me deixar, ela não vai fazer, ela tal coisa. Então começam a esconder e a mentir. Ou as suas emoções são totalmente anuladas, porque ele não pode se expressar como ele é. Ou comportamentos hostis. Ou também podemos encontrar incapacidade de tomar decisões. São coisas que vão se desenvolvendo depois, ao longo do tempo, quando começamos a crescer ou desenvolver esse tipo de expressões paternas um pouco dominadoras. Agora, o que a Bíblia nos fala ao respeito disso? Aqui na palavra de Deus que encontramos, em Efésios 6:4. Pai, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Eu sei que a maioria dos pais gostam desse versículo quando fala: filhos, obedeçam aos pais, ponto. Mas o versículo 4 fala isso para os pais. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do céu. Porque às vezes, porque meu filho é rebelde? Talvez porque eu estou promovendo nele atitudes hostis e rebeldes. Eu sei que o filho tem que obedecer ao pai. Mas, gente, vamos facilitar também para eles, né? Porque às vezes nós queremos obediência, queremos honra, queremos respeito, e os primeiros em desrespeitar, em desvalorizar, despersonalizar, ridiculizar e tratar o filho sem nenhuma consideração somos nós. E aí levantamos a bandeira da Bíblia, a dar lá o sermão da obediência e da honra, e o tadinho ali está fazendo mais porque tem que fazer, e aí entra em crise porque tem que agradar a Deus, porque é um mandamento, né? Honrar pai e mãe, mas nós também podemos ajudar eles, para que eles possam cumprir com esse mandamento de uma forma um pouco mais agradável, né? Com mais vontade de fazer aquilo. Então, nós temos que avaliar o que tanto eu estou irritando o meu filho com algumas atitudes e comportamentos. Vamos com a segunda expressão, superprotetor. E já são aqueles pais, mas eu ouvi ainda estudando, que são pais helicópteros, porque até na escola se intrometem. Eles andam vigiando todo o parâmetro, o perímetro, toda parte. Eles vivem super protegendo a criança. Preocupam-se demasiado por tudo e se antecipam a tudo. Eu sei que a gente tem que se preparar, mas de vez em quando a improvisação, o erro, pode desenvolver outras coisas. Não significa que seja um crime. Não delega responsabilidades porque, tadinho, ele não pode. Ai, não é que ele não pode. Ensine. Quebrou? Tudo bem. Compre outro, ensine ele a comprar, mas ele precisa aprender. Mas aí ficamos com eles, que não deixamos que façam nada, que contribua, que ajudem, que tal coisa. Que, entre outras coisas, eu não concordo com a ideia de que o filho tem que ajudar em casa. Não. Todos temos um compromisso com a nossa casa. Porque a casa é o lugar onde a gente mora. Você não ajuda, você cuida, porque é o seu lar, é o seu espaço, é o seu ambiente. Ninguém vai querer morar num ambiente sujo, ou não, ou descuidado. Então, qual é a minha parte? Eu vou cuidar,
vou ajudar, vou fazer a minha parte também. Todos temos uma responsabilidade dentro do lar, tanto a mãe como o pai e os filhos. Deveriam ser tarefas distribuídas, um trabalho em equipe. A família é como uma sociedade. Todos contribuímos, todos estamos fazendo nossa parte e fazer com que os filhos façam a sua parte do seu compromisso dentro do lar. Mas colocar tarefas, até na idade de pequenos. Coisas que eles consigam fazer, mas faça eles fazer as coisas. Ninguém morre fazendo coisas em casa. Ninguém morre acordando cedo. Ninguém morre lavando um prato, não é? Colocando o lixo para fora. Isso não mata ninguém. Pelo contrário, isso gera responsabilidade. Responsabilidade, sentido de pertencer a um lugar e cuidar desse lugar. Valorizar esse lugar. E não achar que é o pai que tem que fazer ou é a mãe que tem que fazer. Todos estamos no lar. E, então, aqui também tentam evitar as frustrações dos filhos. E uma das coisas que é extremamente necessária para o desenvolvimento dos nossos filhos é que eles passem pela frustração, mesmo sendo crianças. É um processo muito importante. Por quê? Porque eles aprendem a lidar com a frustração. Sabe que a frustração vai ser parte da nossa vida desde que nascemos até que vamos morrer. Este mundo é imperfeito. E enquanto mais rápido aprendamos a lidar com a frustração, melhor vamos enfrentar as coisas. E daí para frente já não vai pegar tão pesado, não vai ser uma coisa tão chocante. Mas temos que deixar que eles aprendam a resolver, que vivam situações frustrantes e conduzir e acompanhar eles nesse processo. Mostrar que a vida também é isso. Não podemos estar escondendo tudo deles. Guardando e colocando um mundo de fantasia também não dá. Também não podemos estar mostrando a realidade tão horrível, né? Tudo em seu tempo. Mas ensinando para que eles possam realmente crescer e entendendo que a frustração faz parte da vida. Vamos continuar. O que consequências tem aqui? Pessoas medrosas, dependentes, baixa tolerância à frustração e com muitas incapacidades. Isso que gera quando os pais são muito super protetores. Às vezes, aqui no caso das mães, né? Que mima demais o menino, aí casa com uma mulher, eu já vi, a mulher põe a menina fazendo tudo, né? De tudo, e você lá até passava o ferro na cueca, para que ficara lindo. Aí pega uma mulher que não vai fazer isso. Então, gente, paremos de bobear e não fiquemos ali pensando que eles são os bonitinhos da casa. São homens, um futuro homem, uma futura mulher. Como você quer ver esses filhos que você tem para o futuro? Qual é o homem e a mulher que você vai semear para a sociedade? Você imagina seu filho. Você consegue ver ele como um dia ser um presidente da República? Você consegue enxergar seu filho sendo o gerente de uma empresa? Ou consegue ele sendo pai de família? Ou sendo, não sei, trabalhando em qualquer... Você consegue projetar ele do jeito que ele é? Quando eu penso nisso, é por quê? Porque às vezes nós protegemos demais, mas não preparamos para o que vem. Até para trabalhar em qualquer coisa, realmente ver a vida como ela é, e não pensar que tem que ser gerente ou que tem que ser engenheiro. Tudo é honra também. Ensinar valores, ensinar respeito, coisas que realmente são importantes. Vamos ver então o que a Bíblia diz aqui com respeito a isso. No Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Para mim, quando eu entendi este salmo, eu mudei a visão de muitas coisas. Porque às vezes a gente se mata, se esforça, faz um monte de coisa, mas não faz a pergunta básica. O Senhor está no meio disso? É Deus quem está guiando? É o Senhor que é o centro? Porque se não é isso, então, se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentimento. Não adianta. Nada do que nós façamos
se não temos realmente o sentido importante que é a honra de Deus, a presença de Deus, a guia do Senhor, que realmente seja Ele quem esteja fazendo. Talvez muitos dos nossos trabalhos estão sendo em vão, nossos esforços e tudo que nós fazemos, porque talvez temos feito sem o Senhor. E isso não inclua os nossos filhos também. Passamos esse trabalho junto com Deus conosco, não junto com Deus, Deus conosco, com a guia do Senhor. Vamos continuar. Outro tipo de expressão, possessivos. São aqueles que não respeitam o espaço do filho, que ama demais para sufocar. O filho é o seu equilíbrio, o seu projeto de vida. Normalmente, quando o filho sai de casa, o casal se separa. Normalmente, porque acabou o projeto de vida da família. O projeto era o filho. Quem mantinha unido o casal era o filho. Eu estou aqui só por meu filho. E às vezes o filho casa, vai embora, ou vai para outro lugar, e os pais ficam perdidos porque ficaram sem projeto de vida. O filho é parte de um projeto, mas não é o nosso projeto. Nossa vida tem muitas coisas mais. Não somente ser pais, ou somente somos pais. Não podemos esquecer que somos mulheres, que somos homens, que temos uma profissão, que temos um lugar na sociedade. Não podemos esquecer nossos outros roles, papéis. Não podemos só viver a função paterna e materna, porque ela não é a única. Ela é uma parte do que nós somos, mas não é a total. Então, às vezes, parece que não, a minha maior realização é ser mãe e pai. Tá bem, glória a Deus, tudo bem. Mas não faça do seu filho o seu mundo. Porque o dia que ele fale, o dia que ele morra, o dia que ele falte, você se acaba como ser humano. E também não podemos fazer dos nossos filhos a razão da nossa existência. Porque a razão da nossa existência é Deus. É Deus. É somente Ele. Todos somos individuais, que estamos juntos, mas na presença do Senhor, lembremos, quando chegamos lá, não vai existir família. Não vamos chegar lá todos juntinhos, a família Salazar junto. Não, lá a Celeste é filha de Deus. E eu sou filha de Deus. E o Robinson é independente. Não vai haver família lá como hoje aqui. Na presença do Senhor não vai ser igual. Não vai ser desse jeito. Então, preparemos realmente, preparemos-nos todos para entender que Deus nos une, mas a nossa fortaleza é o Senhor. Essa é a nossa força, a nossa maior força. Então, pais possessivos também vivem com medo de perder o filho. E o filho não se perde. O filho sempre será filho. Onde ele esteja, ele sempre será o nosso filho. Ninguém vai poder fazer isso. Seja que um dia ele vai e não fale com você hoje, mas tranquilo, daqui a pouco ele vai voltar. De um jeito ou do outro. Mas vai ser sempre o seu filho. Isso ninguém vai poder tirar de nós. Agora, que consequências tem quando são assim pais possessivos? Infelicidade nos relacionamentos. Os filhos não conseguem se relacionar muito bem. E às vezes tem aqueles pais que ainda casados, o pai está ali se intrometendo, né? Chegando lá para ver se colocou as coisas como tinha que colocar, vendo o armário para ver se arrumou direitinho, vendo para ver se a mulher faz as coisas que tem que fazer, né? E se intrometendo lá, chegando quando não deve chegar, e achando que porque é a mãe ou porque é o pai, eu posso chegar quando eu quero na casa do meu filho, porque a casa do meu filho não é a casa do seu filho. Ele já tem uma família. Nós temos que aprender a respeitar os limites que nós temos, e dependendo da idade que nós temos com os nossos filhos. Aprender a respeitar também isso. Por quê? Porque aí vem afastamento. Às vezes os filhos se afastam de nós se você não sabe por quê. Mas você já pensou se talvez quando você fala algumas coisas, você não aproxima? Se talvez a forma como você está conduzindo as coisas, ao invés de aproximar, vai tirando elas de vocês? Então, temos que começar a rever como estamos tendo nossas expressões como pais, para que os nossos filhos não se afastem. Para que eles possam realmente nos buscar no equilíbrio, né? Não é que não, todo domingo tem que vir me visitar. Não, também não. Que isso? Se ele também casou e tem uma família e tem filhos. E se ele trabalha de segunda a sexta, sábado também, e aí domingo, em vez de ficar com a mulher, tem que ficar com o pai?
Pode ter um equilíbrio, né? Vamos uma vez por mês, nos juntamos, cada tanto, mas deixe que também as pessoas tenham o seu espaço. Porque às vezes ficam todos grudados uns com outros, e às vezes nesse grude se camuflam muitas coisas que nós estamos vivendo. Então, que o tempo de família seja assim, aquele desfrute, com aquele peso, aquela carga, aquele ponto de briga e de discórdia, que seja realmente bem legal, que seja para curtir. E, por último, altos níveis de ansiedade. Vamos continuar. O que diz a Bíblia, então? Colossenses 3:21. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não o desanimem. É muito parecido com o Efésios que vimos anteriormente. Vamos continuar. Pais perfeccionistas e exigentes. Eu sei que nós temos que exigir, dar um certo nível de altura a algumas coisas, para que eles também se esforcem para fazer coisas. Mas, já que nesse nível, é quando não toleram falhas, quando exigem excelência, quando não consideram o processo e sim só o resultado. Lembre-se que do erro, dos problemas, das coisas, os filhos aprendem também. Dos erros que eles cometem, sente, conversa com ele, mostre o que está acontecendo, faça disso algo importante para que ele aprenda e para que ele interiorize e possa tirar um aprendizado daquilo. E não foquemos somente no resultado. Então, quais são as consequências disso? Inferioridade, personalidade perfeccionista, autocríticos, competitividade. Claro, vai crescer do mesmo jeito. Competitivos, sempre exigindo dos outros, e são muito rígidos também. Agora, o que o Senhor fala a respeito disso? Em Provérbios 2:6 fala assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele que realmente nos capacita, ele que nos dá a honra, como nos dá a prosperidade, como nos dá a bênção. Eu não estou dizendo que não façamos as coisas com qualidade, mas se a qualidade atrapalha tudo, se a qualidade está afetando, porque já não é qualidade, é perfeccionismo, aí eu tenho que começar a avaliar como eu estou realmente vivendo a minha vida. Porque o perfeccionismo é desgastante. É muito desgastante, cansativo. Principalmente quando você também se cobra muito. E essas pessoas se exigem demais. É como que qualquer falha é um grande problema. Qualquer crítica, e nunca estão contentes, fazem uma coisa e sempre estão se criticando. Não ficou bom. Não, acho que ficou ruim. E por mais que todo mundo fale que foi bom, a pessoa não acredita que foi. Por quê? Porque ela já tem um nível muito alto e não consegue chegar lá. E não vai conseguir. Porque, na verdade, a gente não precisa competir com ninguém. Não precisamos competir. Deus não está olhando para ver quem é o melhor filho. Quando chegamos ao céu, Ele não vai nos premiar porque você foi melhor. Não. Não é assim. Todos sabemos que não funciona assim. Não é por obras. É pela graça. Então, estamos competindo para o quê? Qual é o motivo da competição? O estresse? O cansaço? O desânimo? A frustração? Porque é isso que a gente consegue. Porque nunca chegamos lá. Algo muito desgastante, porque parece que sempre falta algo e sempre vai faltar. Porque eu tenho uma notícia muito importante para lembrar. Nós estamos num mundo imperfeito e nós somos imperfeitos. O único perfeito é Deus. Então, nunca vamos poder chegar a um nível superior, tá? Pensemos muito nisso. Vamos continuar. Os pais que são amigos. Uma coisa é ter amizade, ser assim, engraçado, ter momentos divertidos, ter momentos assim de compartilhar com eles, brincar, bem legal. Mas outra coisa é achar companheiro, camarada. Às vezes pensa que porque você é mais legal e quer usar aquelas palavras modernas, jovens, e quer dar uma de pai moderno, você acha que já vai deixar a coisa melhor? Normalmente com os adolescentes, né? Que às vezes a gente quer dar uma de
de jovem para que o filho fale comigo. Fique tranquilo. Ele não precisa de um amigo, ele já tem amigos. Ele precisa de um pai e uma mãe. Isso que um adolescente precisa. Amigos tem bastante, mas pai e mãe só um. Isso que eles precisam ver. Mesmo sendo legal, mesmo sendo amistoso, mesmo sendo engraçado, divertido, mas sendo sempre pai e mãe. Porque, às vezes, tem dificuldade de estabelecer limites e dizer não. Por quê? Porque o amigo é isso, né? Com o amigo não tem limite. Mas aí, então, você vai querer uma de muito, como é, moderno, e depois fica numa cilada. Aí, quando você quer dar a norma, mas a outra vez a gente fez isso. Porque o adolescente é o mais direto que tá. Eles vivem assim, com o radar, estão esperando ver quando não vão falar uma coisa para deixar a gente sem autoridade. Eles vivem assim, não se apavore, porque isso é a regra, né? Por isso que temos que ter esse cuidado. Agora, quais são as consequências dos filhos que crescem com pais que são mais amigos que pai e mãe? Falta de limites, perda dos roles. Então, quando que ele é pai e quando que ele é amigo? Quando que eu me dou conta se você está sendo pai ou você está sendo de amigo? Ele não consegue identificar. Por quê? Porque quando que você vai mudar de papel, né? Então, agora também tem a ausência da segurança dos pais, porque o que dá, o que encaminha, o que estrutura, o que foca é a paternidade. É isso que eles precisam. Mas nesse período da adolescência. E também eles crescem com a ausência de direção, porque não sabem como caminhar juntos, como ir para onde eu vou. Eu não vou perguntar para meu pai, porque meu pai, eu não sei, ele é meio assim, às vezes até vão olhar para ele como amigo, né? Então, assim, evite na adolescência achar que porque você vai tomar uma cerveja com ele, que porque você vai para um bar, que você, pelo amor de Deus, não mostra o caminho. Não mostra o caminho. O caminho já está bem iluminado e bastante sinalizado para que os pais facilitemos o negócio, né? Não quer, desculpem, eu vou falar uma coisa que eu não concordo. Namorada não fica em casa de namorado. Me desculpa. Não facilita o pecado, gente. Eu prefiro que façam em casa. Que isso? Não faça! Você não prefere nada. Pare de facilitar pecado. Que venha e se resolva com Deus porque pecou. Mas não que você, como pai, abriu as portas, facilitou, entregou a cama, colocou tudo em bandeja e depois você vai chorar porque engravidou. Mas se você ajudou, para quê? Pelo amor de Deus, paremos com esse modernismo ridículo. Isso não é nem bíblico. Namorado ficando em casa, não. Porque a carne é carne. Me desculpe. Não é ou não é? Então, não facilitemos. É isso aí. Não facilitemos. Que busque a grana, que pague o que vale, que faça onde queira fazer, mas você, diante de Deus como pai, você está limpo. Porque o que você fez foi prevenir, foi corrigir, foi puxar a orelha, foi insistir. Já se a pessoa quis fazer, é outra coisa. Mas diante de Deus, você está limpo. Mas como que você vai responder para Deus? Sabe o que Deus falou para Eli? O pecado de Eli, o profeta, quando seus filhos pecavam, que ficavam com mulheres, roubavam das ofertas, falavam para ele, e ele fazia de conta que não, isso é mentira. E quando Deus deu a profecia tão forte para Eli, ele falou assim, porque você não estorbou, porque você não corrigiu, porque você não pegou pesado com os seus filhos. E uma palavra forte que Deus falou para ele foi, você honrou mais os seus filhos do que a mim. Isso para mim eu achei muito forte. Isso, veja a profecia que Deus deu para ele. Produto disso. Porque você honrou, olha a palavra, você honrou mais os seus filhos do que... Muito cuidado com estar honrando mais os nossos filhos do que a Deus. Mais do que a palavra, mais do que a fé, mais do que a santidade e tudo que Deus ensina. Temos que honrar a Deus, principalmente na nossa
casa, dentro do nosso lar, tem que ser um lugar de honra, não de desonra para Deus. E começa com a nossa postura como pais. Perdão se eu peguei pesado, mas tudo bem. Que Provérbio 22, 6. Educa a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará. Eu quero dizer uma coisa. Eu já vi filhos se desviarem, mas voltam. Produto do quê? De você estar aí semeando, dizendo, falando, educando, que parece que entra por aqui, sai por aqui. Parece, mas não faz. Isso entra e fica. Quando falamos coisa boa, né? Também como quando falamos coisa ruim também. Mas tranquilo, em algum momento aquela vozinha vai chegar e eles vão lembrar. Ou você não lembra de coisas que seus pais falavam? Lembramos? E bastante. E muitas nos pouparam situações que a gente não conte para eles para não dar razão. Mas muitas nos pouparam problemas, ou não? Pelo menos comigo foi assim. Eu lembrava, falei, não, eu não faço isso, minha mãe já me falou tal coisa. Eu ficava quieta. Nunca falei isso para ela, né? Mas me ajudou bastante, tá? Vamos continuar. Pais já depreciativos, que consideram que o filho não é suficiente, que tudo tem um mas, tem defeitos, podemos estar comparando, podemos estar desprezando, menospreza a individualidade, os sonhos. Ai, você vai fazer isso? Ai, você vai estudar isso? Ai, você tal coisa? Não desprezemos até a criatividade deles, as coisas que eles fazem, do jeito que eles fazem. Valorizemos sim, aprendamos a dizer as coisas de uma forma diferente para eles. Mas ficar criticando o tempo inteiro, questionando, criticando, sabe? Parece que estivéssemos desprezando o tempo inteiro. Ai, esse cabelo horrível. Ai, essa calça horrível. Ai, esse sapato tal coisa. Sabe? Podemos dizer isso de outra forma. Ou simplesmente fique quieta e não te fale nada, né? Que ela chegue um dia em que não se sinta criticado a pessoa. E às vezes falamos em, ai, é que eu falo por amor, mas parece um amor tão destrutivo, porque o tempo inteiro o cabelo tá horrível, você tá gordo, você tá magro, você tal coisa, o tempo inteiro falamos tudo de ruim. E o tadinho fala assim, eu não vou de minha mãe, porque ela só vai falar que meu sapato tá ruim, que minha cabeça não sei o que não sei o que, não sei quanto, sabe? E cria uma angústia também os nossos filhos. Consequências, autorrejeição, dificuldade para relacionar-se e busca de aprovação. Claro, o tempo inteiro foi criticado por tudo, então ele não é suficiente, sempre vai estar se rejeitando. Que fala a Bíblia? Que fala em 1 Coríntios 13, que todos conhecemos, como é o amor? É crítica? Pelo contrário, olha o que fala ali, né? O amor que fala é bondoso, é paciente, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se irrita, não guarda rancor. Gente, não tem crítica aí? Tem? Não tem? Tem comparação? Não tem. Certo que não? Então tem que ter tudo, porque como fala aqui, se alegra com o quê? Com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a expressão do amor. Essa é a expressão como Deus nos chama a amar. Vamos continuar com os pais ausentes. Quando falamos pais ausentes, eu sei que alguns morreram, que, digamos assim, é uma questão assim, de verdade, não está presente. Mas aqui é a ausência emocional. E quando o pai está vivo, mas não cumpre o seu papel como pai. Porque está divorciado, porque está separado, ou pior, mora na mesma casa, mas não é presente emocionalmente. Não está disponível emocionalmente. Não cria vínculos com o filho. E por mais que você se separe do seu cônjuge, a sua responsabilidade como pai é para sempre. É para sempre. E às vezes vemos os pais competindo com as mães pelos filhos, ou pior, usando os filhos para maltratar a mulher. Deixa de ser ridículo. A quem está ferindo realmente? A mulher ou ao seu filho? Ao seu filho. E o pior, quem que está olhando a forma como você está conduzindo? O seu filho. Então, temos que aprender a ser mais inteligentes, realmente.
e assumir nosso papel como pais. Não é uma questão com o meu ex-mulher ou meu ex-marido. O meu papel como pai e como mãe, que eu tenho para ser presente na vida dos meus filhos. Assim eles não busquem, vamos buscar. Você sempre vai ser pai e mãe. Quais são as consequências quando o pai ou mãe não é presente? Sentimento de orfandade, solidão emocional, medos, ressentimentos e culpa. Esses são alguns dos problemas que surgem quando o pai não é presente. Quantos não vivemos buscando amor e carentes e buscando por toda parte? Por quê? Porque a presença do pai não estava ali. E não é dar grana, não. É desculpa para os pais. Não é pôr a comida na mesa. Não é comprar a roupinha e você já acha que cumpriu com o seu papel de pai. É estar presente, é falar, é conversar, é corrigir. Fala com a sua mãe. Não, por quê? Fale com você. Você também é pai, você também pode ter um papel mais presente. Aí, como é que é? Quando tá tudo certo, é o meu filho. E quando der errado, viu, seu filho, né? Não é assim? Quando tá tudo certo, meu filho. Quando der errado, viu, seu filho que fez? Não, seu filho que fez. Se envolva, porque também é sua responsabilidade, sua culpa. Às vezes os pais temos manha, né, de culpar o outro. E me desculpe, mas é 50 e 50. Às vezes é 100 e 100. Porém, todos temos sempre uma parcela de culpa. Nunca é só de um. Todos erramos. Não esqueça. Vamos continuar. O que fala a Bíblia, então? Aqui em 1 Timóteo 5:8 diz: aqueles que não cuidam. Olha isso aqui, é muito forte, gente. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente do sua própria família, negam a fé e são piores que os descrentes. Cuidado com não estar cumprindo com seu papel como pai. Quando descuidamos nossos filhos, seja não provendo, não dando o que merecem, não cuidando, não se sentindo protegidos, porque às vezes não é também só a parte financeira, às vezes é me sentir protegido como pai. Se eu tenho um problema, não, eu não vou ter meu pai nunca me dá moral. Eu vou ter meu pai, só briga comigo, sabe? Que ele possa vir e encontrar refúgio, compreensão, não somente crítica, mas sem compreensão, consolo. Mas às vezes nem isso nós estamos provendo para os nossos filhos. E aí vamos buscar consolo onde? Numa mulher ou num homem. Ou com os amigos, ou, infelizmente, em alguns casos, com drogas ou com álcool. Porque tem que suprir, de alguma maneira, a carência pela ausência do pai ou da mãe, que também acontece bastante. Por mais que os pais trabalhem, tentem buscar um tempo onde estejam juntos, seja o café da manhã, seja o almoço, ou seja o jantar, ou seja um lanche, mas que tenham pelo menos um tempo do dia que compartilhem. Se não tem nenhum, vai antes de dormir, chegue lá na cama, sente, conversa um pouquinho, como que foi seu dia, me conta como que você está, sabe? Faça isso, crie um vínculo. Para isso temos que ver que coisas foram colocadas barreiras para começar a derrubar essas barreiras. Vamos continuar? Pais competitivos. Obviamente, né, sentem superioridade, invadem território, eles querem aparentar juventude, vitalidade e modernismo. Às vezes tem esses pais que não deixam o filho ganhar. Não deixa, ele ganha sempre. Porque ele tem que crescer forte. Não, você está competindo. Está criando sempre competitividade. Colocando os filhos para competir. Cuidado com isso. Isso, por momentos, é legal. Mas, às vezes, cria grandes problemas. Porque os filhos crescem entre brigas com eles. E o pai também, sabe? Cresce como que o meu pai é inalcançável. E o filho sempre, ou a mãe, diminuindo o filho por causa disso. Quais são as consequências? Inadequação, escape, vida reprimida, confrontação. São algumas das consequências quando nossos pais são muito competitivos. Agora, o que é que a Bíblia fala? Em Tiago 3,17, mas a sabedoria que vem do alto
é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando nós queremos realmente criar coisas dentro do lar que sejam sábias, tem que ser aquelas que realmente aportem, e não aquelas que levem a briga, a discórdia, a diferenças dentro do lar. Nós temos que crescer realmente na sabedoria, que é pacífica, que é amável, que é compreensiva. Tem uns ingredientes muito diferentes de sempre ter a razão, ou de sempre estar certos, ou de crer que somente eu que sei e somente eu que eu posso, porque somos os pais. Então, nós temos que ir também quebrando alguns fatores da nossa cultura, né, de tradição, de superioridade, de algumas de figuras, né, que não foram bem colocadas, o que é a maternidade e a paternidade. Realmente começar a observar tudo isso desde a perspectiva bíblica, para que possamos realmente guiar nossas vidas com o Espírito Santo. Já estamos finalizando. Pais instáveis, aqueles que variam de estado emocional, que negligencia emocionalmente os seus filhos, tem pensamentos extremistas, sim? Ou são pais assim graves, com graves problemas de comunicação, grita muito, chora muito, ou não fala, deixam de falar com o filho, tem aquelas mudanças assim, sabe, extremas. Ou também são pais que não sabem lidar com a frustração e formam todo um problema de uma situação que pode ser fácil de resolver. Ou também tem baixa tolerância, não conseguem suportar muitas coisas dentro do lar. Então, nós temos que aprender a ter estabilidade emocional dentro do lar, porque de onde que os filhos recebem tudo que aprendem? É de nós. E se a gente se perde, eles se perdem. Se nós caímos, eles caem junto. Então, nós temos que aprender a lidar e que eles vejam tudo isso. Por quê? Porque esse tipo de situações que cria rigidez nos filhos, vazios, rigidez, porque às vezes são os filhos que têm que ocupar o papel do pai. Cuidar dos irmãos, porque minha mãe está deprimida. Né? Fazer tal coisa porque meu pai está triste, está deprimido. Ou porque está bravo. E assim, sabe? Ou porque ele não está falando com ninguém. Então, os pais ficam como, e agora? Né? Não tem ninguém em casa para me cuidar porque o pai deu uma de adolescente ou a mãe de adolescente e os filhos ficam perdidos. Também ficam com vazios emocionais, cansados, com perda da esperança e com pessimismo, porque imagine se eles veem o futuro do que eles vão ser projetado no que eles têm, então o futuro é um pouquinho meio incerto, né? Meio complicado para viver. O que diz a Bíblia, então? Em Tiago 4,17, lembre-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Você sabia disso? Quando eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, me é contado como pecado. Pense nisso, em tudo que nós fazemos e não fazemos bem. Tudo que eu sei que eu devo fazer bem feito e eu não faço por preguiça, por vingança, por o que a gente quiser, é contado como pecado. Vamos continuar já. É o último. Manipuladores e vitimistas. Usam a violência psicológica e emocional, usam a pena para conseguir as coisas, geram muita ansiedade e angústia nos filhos, usam muito a culpa e a chantagem. Né? Ninguém me dá bola, se eu não faço, ninguém faz, não é? Mas tal coisa, ficamos com aquele drama emocional o dia inteiro. E manipulando, e chantageando, e falando o tempo inteiro, né? Ou chorando, ou reclamando atenção. Não podemos usar mais essas ferramentas. Não podemos mais, sabe por quê? Porque olha o que acontece. Cria problemas na personalidade dos nossos filhos. Filhos submetidos, assim, totalmente, sabe? Sempre como falando assim para não estar brigando com ninguém. E são filhos rebeldes também. Porque muitos se mandam. Simplesmente, eu não quero mais, sabe? Eu não vou lá, eu não quero saber. E são os primeiros a sair de casa porque não aguentam mais aquele chororô e aquela crise o tempo inteiro. Parece que vivem dentro de uma novela o tempo inteiro. Então, nós temos que resolver nossos problemas com Deus.
com Deus primeiro. E depois, aquela conversa familiar para resolver os problemas dentro do lar. Mas não são os nossos filhos que vão resolver os nossos problemas. É o Senhor que vai nos ajudar nesse processo. O que a Bíblia fala? Isaías 5:21 diz assim: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Você deve começar a ver o que o Senhor quer que eu faça e eu resolva. Como que eu vou conseguir fazer isso aqui, resolver isso aqui, sem entrar na manipulação, no chantagem, ou sem entrar, sabe, em comprar. Se faz isso, eu te dou isso. Pelo amor de Deus, pare com isso. Se você vai aqui, eu te dou tal coisa. Não. Você não pode estar comprando. Nem também dando barganha. Tem que ensinar a fazer. Primeiro, porque é sua responsabilidade. Segundo, porque é parte do que ele tem que fazer. Terceiro, porque é uma comunidade e todos contribuímos. E, enfim, dar razões verdadeiras, né? Não só para sair do passo e resolver o problema. Por último, vamos já a encerrar com isso aqui. Os pais sábios. Somos todos nós. Glória a Deus, não é? É isso aí. Vamos nos ver por fé. O que um pai faz? É sábio. Tem uma vida de oração. São aqueles que oram pelos filhos, intercedem pelos filhos, oram pelo lar, buscam a Deus de verdade. Só que isso não é suficiente. Não é só orar. Também temos que viver no temor de Deus. E quando vivemos no temor de Deus, significa o que eu falava há tempo atrás: honrar a Deus em tudo que eu faço, dentro do meu lar. Realmente fazer o que é certo diante de Deus. Também uma vida de testemunho, porque às vezes oramos bastante, porém não fazemos nada. E isso que mais cobra nossos filhos, que somos uma coisa na igreja e outra coisa quando estamos na casa. Eles sempre vão estar observando. Agora eu vou mostrar algo que eles observam muito. Mas eles têm que ver essa vida de testemunho, que realmente se eu falo que não é para mentir, então você não menta. Se eu falo que é para respeitar, então você respeite. Se eu falo que é para fazer tal coisa, você também faz. Não é eles fazerem e eu fico aqui, porque eu já passei por isso. Isso não é uma escola, que o professor já fez, né? E são os alunos que vão fazer. Não, aqui é junto, porque aqui o que está sendo ensinado é a vida. É a vida, é a construção da personalidade, é a construção dos valores. Isso que está em jogo aqui. E também, algo importante dos pais sábios: maturidade espiritual e emocional. Temos que começar a amadurecer emocionalmente, para deixar de transferir nossos medos, nossas frustrações, nossa ira, nossa raiva, nossas coisas mal resolvidas dentro dos nossos filhos. Porque às vezes o que fazemos é uma transferência. Envolvemos eles em tudo, em todas as nossas frustrações. E para isso nós temos a Deus, que é quem realmente vai resolver nossas frustrações. Então, qual é a influência dos nossos filhos quando são pais sábios? Eu não estou dizendo que vai ser assim de perfeito o tempo inteiro. Vai ter variações, tá? Vai ter muitas variações, vai ter desafios. Vai ter situações que vamos ter que rever e reorganizar. Eu não estou dizendo que vamos ser pais que nunca vamos errar. Porém, que possamos ter a maturidade para reconhecer o erro, para aceitar o erro, para pedir perdão, para deixar de falar que você não. Faça a sua parte, seja o que você fala que é diante de Deus e assuma o seu compromisso, sua responsabilidade. Mas de verdade, não pela metade. Não um dia sim, amanhã não. É o tempo inteiro. E para isso nós precisamos ter maturidade. Para nos dizer a verdade como pai e mãe. Poder olhar e dizer o meu... Se não desculpar com o marido, tá? Porque às vezes a culpa é que fulano, é que meu marido, é que não. Vamos olhar para nós, de forma individual. Então, filhos estáveis emocionalmente, critérios mais claros, eles crescem com bases espirituais que permanecem. Porque falo permanecem porque por mais que eles tenham algumas tentações e coisas, aquilo, sabe, puxa bastante a parte espiritual. De alguma forma, faz aquela sinal de alerta. Não deixa você ir além
como fala aqui, tem limites que os protegem, porque se lembram do que foi ensinado. Também cultivam boas relações interpessoais e também geram estabilidade social. Por quê? Porque nós que estamos contribuindo para o mundo. Um filho que vai depender só do Estado para que ele dê tudo porque que ele merece? Ou um cara que vai trabalhar e vai assumir seu papel na sociedade? O que nós vamos colocar para o mundo? Uma mulher que vai fazer o que ela quer porque ela é empoderada? Ou uma mulher que vai saber trabalhar em sociedade com um homem? Que vai entender que não é uma competição, que ambos temos um papel que cumprir. E que estamos na sociedade para somar, não para dividir. Então, nós temos que ver isso, porque às vezes a nossa sociedade está se enchendo de pessoas que não estão contribuindo, está nos dividindo cada dia mais. E também serão bons pais, com certeza, com seus erros, mas, pelo menos, aí vamos nessas gotinhas pequenas que vamos conquistar de a pouco, mas vamos fazer alguma coisa a gente conseguir fazer. Por último, lembra-se disso. Falta o versículo só final. Os filhos observam e avaliam nossas palavras, o que nós falamos, como falamos, quando falamos e por que falamos. Estão atentos. Segundo, eles estão atentos às nossas atitudes, porque às vezes falamos muito bonito, às vezes damos bons sermões, porém, nas atitudes já é diferente. Eles veem se eu sou preguiçoso, eles veem se eu sou trabalhador, se eu sou relaxado, que eu me desculpem, que é que não tenho, é que não há. Não, ele vai ver, então não tem, vai, busca e resolva de outra forma. Vai ficar na desculpa que não dá porque o que há. Não, eles vão ver o que tanto você se esforça pela sua família, o que tanto realmente sou eu que vai mostrar para o filho como vai viver. E se eu vou falar para ele que você pode ser medíocre, porque que assim como é a vida, ele vai ver a mediocridade. Mas se você fala assim, tá isso aqui, porém, você também pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso, você mostra para ele superação, determinação. Você mostra para ele que as coisas, quando se fazem com vontade, se conquistam. E não que fica ali esperando que algum dia Deus me abençoe e me prospere. Ele vai abençoar e vai prosperar, mas aí também entram as atitudes. Sentado ali na casa esperando o trabalho de 5 mil reais, mas você não vai sair para buscar ele? Eu não sei, né? Se essa operação funciona, não é? Nós temos que agir, nos mover, tomar uma atitude também. E Deus vai abençoar essa atitude. Isso é o que eles vão ver. Como que eu resolvo aqui nossa reação? Como que eu resolvo numa briga? Como que eu resolvo se encontrei um dinheiro que era para devolver, eu fiquei com ele? Como que eu resolvo se uma pessoa, vamos supor, no atendimento, quando eu vou a uma loja, a algum lugar, e qual é a minha reação? Vou brigar? Vou maltratar? Tipo assim, são esse tipo de reações. Como que eu reajo frente a um problema com a escola, com um colega, com a minha mãe, com outro irmão, com o seu próprio pai? Eles também veem como a gente trata os seus pais. Como você é com seus pais e com sua mãe, né? Eles também veem quando você olha a bunda da outra mulher. Me desculpa, mas eles veem. Eles não são retardados. Eles veem. E eles veem como você se comporta com outra mulher. E como você se comporta com outro homem. Eles veem. Eles podem ficar calados, eles podem ficar quietos, mas eles veem. E eles avaliam. Meu pai não trata a minha mãe igual como trata aquela moça. Eles avaliam. A minha mãe não sorri tanto com meu pai como eu sorri com aquele cara. Eles veem. E eles veem o nosso estilo de vida. Se eu estou falando e estou sendo de testemunho, estou vivendo uma vida de santidade, eles veem. Tudo isso, eles veem. Por isso, para finalizar, em Efésios 5, 8, 9, diz a palavra do Senhor.
Pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Talvez antes a gente errou bastante, mas hoje nós estamos onde? Na luz. E qual é o chamado de nós hoje? Viver na luz. E não mais como o mundo fala que é para viver, não mais nas trevas, não mais fazendo coisa errada, não mais fazendo coisa como não deve. O chamado de Deus para todos nós, pois antigamente nós, eu vou me incluir, nós estávamos mergulhados na escuridão, mas agora temos luz no Senhor. Temos a luz para Deus nos mostrar como vou me conduzir, como vou resolver, como vou agora fazer isso. E é desse jeito que nós temos que fazer agora. É assim, buscando a direção do Senhor, sem medo. Tem pais que têm medo dos filhos. Medo dos filhos. Ai, vai chorar. Que chore, né? Mas fique firme e assuma o seu papel. Vivam, portanto, como filhos da luz. Esse é o nosso chamado. Sabe por quê? Porque ele mesmo está falando aqui no versículo 9. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom e verdadeiro. Esse vai ser o fruto. Agora, quem talvez fez tudo certo e o fruto não foi positivo, tranquilo. Deixe isso nas mãos do Senhor. Se você fez, é verdade. Deixe nas mãos de Deus. A recompensa vem dele. E a seu tempo vamos colher o que realmente o Senhor quer que possamos colher. Vamos orar? Vamos entregar este tempo nas mãos do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos nos aproximar da presença do Deus eterno. Vamos nos apresentar como filhos de Deus, como filhos da luz. Amado Senhor, todos nós um dia tivemos um pai. E foi do jeito que o Senhor sabe que foi. O Senhor sabe o que eu passei, o que eu não tive. O Senhor sabe o que eu sofri. O Senhor sabe o que eu desfrutei. O Senhor sabe as consequências que ficaram no meu coração. O Senhor as conhece muito bem. Mas eu preciso que tudo isso seja curado diante de Ti primeiramente. Para que o Senhor não faça uma transferência de emoções tóxicas para a minha família. Hoje, primeiramente, viemos diante de Ti, diante do Senhor da luz, diante do Pai da luz, que nos trouxe a sua luz admirável em Jesus Cristo, para viver como filhos da luz. Eu preciso, Senhor, que você tire toda a escuridão do nosso coração, toda marca no nosso coração, Senhor, e toda ferida. Porque, avaliando, Senhor, eu tenho errado tanto como pai e como mãe. Eu não quero culpar os meus pais. Eu quero aprender a tomar a responsabilidade do que eu tenho feito hoje. E se você ainda não é mãe ou pai, comece a orar para que Deus comece a tratar e a fortalecer as coisas que você precisa para a paternidade. Que Ele prepare. Vamos pedir ao Senhor que seja Ele nos limpando. Vamos pedir perdão por tudo que nós temos feito errado com os nossos filhos. Me perdoa, Senhor. Me perdoa por tudo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Me perdoa, Senhor, pelas feridas que eu causei nos meus filhos, pelas marcas, pelas consequências que hoje eu consigo ver na vida deles, pela herança que eu peguei, pela colheita que eu tenho recebido, Senhor. Hoje, Pai, eu venho diante de Ti pedir perdão. E pedir para que seja o Senhor me permitindo, como fala a Tua palavra, Senhor, encontrar essa forma de reconstruir, de recomeçar, de poder, Senhor, criar vínculos, poder me aproximar de forma sábia,
de forma natural e verdadeira com os meus filhos. Que se eu tenho a oportunidade de poder pedir perdão, Senhor, me dê a maturidade, a força para eu poder pedir perdão para eles, pela forma, pelas atitudes, mesmo eu achando que é para o bem. Senhor, mas as palavras magoaram, mas as palavras feriram, mas as minhas atitudes, Senhor, marcaram seus corações. Hoje, Senhor, eu peço pela misericórdia Tua sobre os nossos filhos. Tenha misericórdia, Senhor, porque se não tenho testemunho, nem com as palavras, nem com as atitudes, nem com as reações, Senhor, Pai, nos perdoe, porque não temos honrado o Senhor. Nos perdoe se não temos honrado você na nossa casa, se não temos honrado você dentro do nosso lar. Se os meus filhos têm visto que eu desrespeito a mãe deles ou o pai deles, me perdoe por não dar o lugar a essa pessoa que é importante para eles, mesmo com os erros que ele tem ou ela tem. Ore por essa pessoa, seja o pai dos seus filhos ou a mãe dos seus filhos. Ore e abençoe. Ore e faça um compromisso de não criticar. Entregue seu filho, sua filha. Fale para ele, Senhor, eu entrego, Senhor. Mas hoje também eu assumo um compromisso de entender que ele é teu. E você vai chamar a minha vida a contas. Pelo que eu fiz e pelo que eu não fiz. Me perdoe, Senhor, se eu tenho magoado tua criação. Que é o teu filho e tua filha. Me perdoe se eu não tenho cuidado bem dela ou dele. Me perdoe se eu não tenho sido presente emocionalmente. Ou eu tenho sido presente demais ao ponto de sufocar, de irritar, de afastar de mim pelas minhas atitudes. Querendo, Senhor, exigir honra e amor e respeito, quando isso é você, Senhor, quem dá. A honra vem do Senhor. Tudo vem de Ti, Senhor. Hoje, Pai, nos rendemos diante de Ti. Pedimos perdão, bendito Deus, pelas nossas atitudes. Oramos, Senhor, pelos pais que ainda não têm esse privilégio, para que o Senhor forme e capacite. E oramos também, Senhor, pelos solteiros que ainda estão sonhando. Ore pelo futuro. Mulher, o esposo, ou mulher do seu filho, da sua filha. Desejar, ore e abençoe. E fala, Senhor, me prepara para ser sogro ou sogra. Se já você é, então peça para Deus lhe ajudar a ocupar o seu lugar e a respeitar o espaço da família, da sua filha, do seu filho. Senhor, há tanto por aprender, há tanto, Senhor, por entender. Por isso eu oro pela sabedoria que vem do céu. Ela é pacífica, ela é pura, ela é amável, ela é cheia de misericórdia, de bons frutos. Essa é a sabedoria que hoje peço que seja derramada sobre nós. Que a sabedoria do alto, que a sabedoria de Deus seja sobre cada um de nós, sobre nossos corações, sobre nossas mentes, atitudes, sobre o nosso espírito, para que possamos honrar o Senhor com tudo que nós somos e com tudo que nós fazemos. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo. Eu te agradeço, Pai, pela Tua presença em nossas vidas. E que cada pai, Senhor, seja abençoado, cada mãe, Senhor, seja abençoada. Seus pecados, seus erros foram perdoados diante de Ti, Senhor. Não mais culpa. Agora, Deus, é mudança de atitude, é receber de Ti direção, guia e as ferramentas para continuar, para glorificar o Teu nome e caminhar como filhos da luz. Te agradecemos por esta noite, por ser o nosso Pai eterno. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de ser pais. Te agradecemos, Senhor, pela bênção de Tu confiar uma vida para mim. Ai, meu Deus, que responsabilidade, Senhor. Que responsabilidade. Que possamos, Senhor, fazer isso, honrando o Senhor primeiramente, para a glória do Teu nome, Pai. Te agradecemos e oramos, em nome de Cristo Jesus.